não se cansam em ferir o papado, em querer atacar o papado. Precisamos de um papa para restituir a ordem. Salve Maria a todos! Sejam bem-vindos ao canal Tietus Fidelium. Eu me chamo Leonardo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade àquele tópico que criamos aqui no canal, o confronto. Falamos aqui sobre relativismo, liberdade religiosa, ecumenismo e hoje vamos tratar também de um tema muito importante que é sobre a colegialidade, ou seja, a jurisdição suprema de toda a igreja. E o que essa nova igreja ensina com esse novo pensamento de jurisdição, com essa colegialidade que vocês vão entender ao longo deste vídeo. Você que não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, acionar o sininho para receber todas as notificações de conteúdo e ficar por dentro de tudo que nós postamos aqui no canal. E você também que não assistiu aos outros vídeos que mencionei, vá lá na playlist Confronto e assista, porque vale a pena, um vídeo complementa o outro. Então vamos lá, pessoal. Colegialidade. A nova igreja, ela é muito astuta, né? Ela, com seus sofismas, criaram uma forma de delegar essa jurisdição suprema do Papa também para os bispos. Mas será que é isso que a igreja sempre ensinou? Será que os bispos também têm essa autoridade suprema sobre toda a igreja e não somente o Papa? Então é isso que eu quero mostrar aqui ao longo desse vídeo para vocês e a gente tirar as nossas conclusões. Mas é claro que quando eu falo Papa aqui, a nossa posição no canal, quem nos acompanha já sabe, para nós não existe Papa. Não temos Papa desde Roncalli para cá, pós-Concílio Vaticano II. Mas para a gente entender o que eles fizeram com relação a isso, vamos olhar dentro dessa estrutura visível, entre aspas, né, de igreja, dessa nova igreja, e essa legitimidade que eles dão a esse Papa, né, que lá está, e ao atribuir esse ponto de doutrina, como eles ferem também a autoridade desse mesmo Papa que eles atribuem. Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Então vamos lá, vamos pegar alguns escritos, alguns ensinamentos da nova igreja e confrontar para a gente tirar as nossas conclusões. Vamos lá. Vou pegar aqui a Constituição Lumen Gentium do Vaticano II. Olha o que eles dizem. Na realidade, o Romano Pontífice, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, tem sobre a igreja poder pleno, supremo e universal que pode sempre exercer livremente. Mas a ordem dos bispos, que no magistério e no governo pastoral sucede ao colégio dos apóstolos e na qual perdura ininterruptamente o corpo apostólico em união com sua cabeça, o Romano Pontífice, e nunca sem ele, é também detentora do poder supremo e pleno sobre toda a igreja. Mas este poder não pode ser exercido senão com o consentir do Romano Pontífice. Então você vê que ao mesmo tempo em que eles falam em poder supremo ao Papa, e ali eles até atribuem, né, esse poder supremo aos bispos, mas subordinado ao Papa, mas eles atribuem isso aos bispos, né? A plenitude também, mesmo eles dizendo que o Papa é o poder supremo, eles atribuem esse poder supremo aos bispos também. Então o Papa e os bispos são iguais, né, em termos de jurisdição. E o cânon 336 do novo código, ele vai corroborar isso. Olha o que ele diz, o colégio dos bispos, cuja cabeça é o sumo pontífice, de que são membros dos bispos em virtude da sagração sacramental e em comunhão hierárquica com a cabeça e com os membros do colégio, e no qual o corpo apostólico persevera continuadamente em união com a sua cabeça e nunca sem ela, é também sujeito do poder supremo e pleno sobre toda a Igreja Universal. Enfim, é muito claro aqui que eles equiparam o poder supremo de toda a igreja ao Papa e aos bispos, ou seja, eles passam a ter esse mesmo poder. Mesmo eles atribuindo um poder subordinado dos bispos ao Papa, eles falam que é pleno. É aquilo que a gente falou aqui ao longo desses temas, abordando aqui no confronto, a questão do relativismo. Eles colocam a verdade e o erro ao mesmo tempo. Aí agora a gente vai pensar,
Mas será que esse é o ensinamento da igreja? É assim que a igreja sempre entendeu? Antes de entrar no ponto central ali do que a igreja ensinou, vamos pegar o Código de Direito Canônico de 1917, o cânon 108 e 109, ele faz uma distinção entre o poder de ordem e o poder de jurisdição. Isso é muito importante entender. Olha, por instituição divina, a hierarquia sagrada, por razão de ordem, é composta por bispos, presbíteros e ministros. Por motivo de jurisdição, é composto pelo pontificado supremo e pelo episcopado subordinado. Mas, por instituição da igreja, outros graus também foram acrescentados. E continua, tá vendo? Olha, ele fala do poder de ordens e o de jurisdição. E continua. Aqueles que são admitidos na hierarquia eclesiástica não são por consentimento ou chamado do povo, ou poder secular, mas são constituídos nos graus do poder da ordem pela ordenação sagrada, no sumo pontificado, pelo mesmo direito divino, uma vez que a condição de a escolha legítima e a sua aceitação nos demais graus de jurisdição pela missão canônica. Enfim, o que isso quer dizer? Existe o poder de ordens, que recebe no sacramento, e existe o poder de jurisdição, que, por exemplo, o Papa, ele recebe o governo de toda a igreja quando ele aceita a ser Papa. E isso é dado pelo próprio Cristo. Jesus mesmo diz, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Cristo dá a chave a Pedro, dá o poder supremo sobre toda a igreja somente a Pedro. A jurisdição dos bispos ela é subordinada ao Papa. O Papa que concede essa jurisdição aos bispos para eles o quê? Governar ali a sua diocese, o seu território, mas não toda a igreja. Então, existem duas coisas distintas, o poder de ordens e o poder de jurisdição. O poder de ordens é igual. O Papa, ele é bispo também, então ele tem o poder de ordens, assim como os outros bispos, mas a de jurisdição é diferenciada. O de toda a igreja é para o Papa. O Papa concede jurisdição aos bispos de forma, vamos dizer assim, né, limitada, subordinada, mas não de toda a igreja. Então isso é muito importante a gente fazer essa distinção. E a igreja nunca ensinou que o poder de jurisdição plena é concedida também aos bispos. Olha o que diz a Pastor Eternos. Ensinamos, pois, e declaramos, segundo o testemunho do Evangelho, que Jesus Cristo prometeu e conferiu imediata e diretamente o primário de jurisdição sobre toda a igreja ao apóstolo São Pedro. Está vendo a diferença? Poder de jurisdição sobre toda a igreja a Pedro. E olha como continua. E somente a Simão Pedro conferiu Jesus, após a sua ressurreição, a jurisdição de pastor e chefe supremo de todo o seu rebanho, dizendo: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então é muito claro que o poder de jurisdição sobre toda a igreja é conferida somente ao Papa, pelo próprio Cristo. Então um Papa, mesmo que legítimo, por isso que eu disse, né, vamos partir do princípio que quem está lá é legítimo dentro dessa nova estrutura, dessa nova igreja, ele não tem o poder de conferir uma jurisdição plena aos bispos. Então isso é uma malícia, é uma forma de quê? De tirar ainda mais o poder papal. Mesmo nessa nova estrutura, eles não se cansam em ferir o papado, em querer atacar o papado. Já não temos Papa para nós, mas mesmo eles ali inseridos dentro dessa nova igreja, eles não se cansam de atacar o papado. Então a colegialidade, essa maneira democrática de enxergar a igreja, de viver a igreja e aqueles que estão conduzindo ela, a igreja nunca ensinou isso. O Papa é a autoridade suprema. Ele não depende de ninguém para decidir nada. Se estamos num concílio e todos os bispos têm uma opinião unânime e o Papa diverge, vale a palavra e o decreto do Papa. O Papa ele não precisa seguir o que os outros dizem. Ele busca conselhos ali para tentar no entendimento, mas a palavra final é dele. É monarquia, não é democracia dentro da igreja. Então você vê que a malícia, né? A artimanha, o relativismo, ao mesmo tempo que eles jogam a verdade, dizendo que o Papa é a autoridade suprema, eles atribuem essa autoridade suprema também aos bispos, e aí cria a tremenda confusão, né?
Um papa, ele não tem o poder de delegar isso a nenhum outro bispo, porque quem delegou isso ao papa, quando ele aceita a ser papa, foi o próprio Cristo. O que Cristo instituiu, nenhum papa pode mudar. O que é instituição divina, ninguém pode mudar. Então você vê a malícia que eles fazem. Opa, mas espera aí. Se é o papa que dá jurisdição aos bispos, e essa jurisdição é subordinada, o sedevacantismo fala que não temos papa. Então esses bispos que estão sendo sagrados, eles não têm jurisdição porque não temos papa. Opa, é isso que muitos pensam. Atacam a posição teológica sedevacantista, dizendo que os bispos que são sagrados, eles não têm jurisdição. Mas aí entra um outro ponto. É evidente que a jurisdição ordinária não tem, porque não temos papa. Então não tem como você atribuir uma jurisdição ordinária aos bispos. Mas aí entra a questão da jurisdição extraordinária. Vivemos tempos de extrema necessidade. Tempos em que nenhum legislador poderia prever o que estamos vivendo. Aí entra a questão da epikeia, né? Muitos já devem ter ouvido falar nesse termo, que é uma interpretação benigna da lei. Quando temos uma lei que é impossível de ser cumprida, aplica-se a epikeia, essa interpretação benigna, porque estamos em caso extraordinário. Um exemplo, um navio, tá lá o capitão, dá um mal súbito no capitão, ele morre. E aí? Vai todo mundo morrer? Ninguém vai tentar pegar o leme ali para conduzir o navio, para desviar do iceberg, para desviar daquela rocha no mar, para tentar salvar as pessoas? Vai deixar? Não, o capitão morreu. Vão todo mundo morrer? É claro que não. As pessoas vão tentar pegar o leme ali, vão tentar conduzir aquele barco, aquele navio, para salvar as pessoas. Porque é um caso que ninguém poderia prever, que aquele capitão ia ter um mal súbito. Então as pessoas ali vão tentar. Algumas pessoas que têm um pouco de conhecimento de navegação vai tentar botar seus conhecimentos para tentar conduzir aquele barco, conduzir aquele navio. Porque é uma necessidade. O padre Gabriel também disse aqui no canal um outro exemplo muito interessante. Ele disse, por exemplo, o padre ele tem jurisdição para atender sacramentos em uma determinada região. Em outra região ele precisa pedir permissão. Aí o padre até disse, né? Tem uma pessoa ali que está morrendo, só que ele não tem jurisdição para atender ali. Aí ele vai, não, peraí, pro lugar que eu vou ainda falta 1000 quilômetros. Faz o seguinte, entra aqui no meu carro, não morre ainda não. Eu vou andar 1000 quilômetros, aí lá eu vou poder te atender, mas aguenta aí, não morre não, pô, aguenta aí. Aí o padre vai, chega lá, a pessoa morreu, ele não atendeu. É certo isso? É claro que não. Aí entra a questão da epikeia, entra a questão da extrema necessidade. A pessoa está morrendo, ele vai atender, mesmo ele não tendo jurisdição, porque é um caso que ele não pôde prever. E ninguém poderia prever que aquela pessoa estaria morrendo naquele momento. Então, querer atribuir isso de jurisdição pelo tempo que nós estamos vivendo, os bispos estão tentando conduzir os barcos. Por isso, precisamos de um papa para restituir a ordem e a jurisdição que é extraordinária ser atribuída de forma ordinária. É isso que nós estamos vivendo. Todo esse ensinamento, voltando agora no que é próprio do vídeo específico, né? Essa colegialidade dessa nova igreja, dá para ver que não é o ensinamento tradicional da Igreja Católica, né? Então são os sofismas, são as artimanhas, os malabarismos, controvérsias, deturpações que essa nova igreja não cansa de propagar. As heresias, as falsas doutrinas. Então, pessoal, ficamos atentos. Os tempos são maus e a gente precisa lutar e precisa ficar atentos aí para tudo que está acontecendo. Espero que o nosso canal esteja ajudando vocês. Estamos aqui na luta. Venha somar forças com a gente, porque não é fácil. Mas vamos continuar dentro da graça de Deus, com a ajuda de Nossa Senhora. Então, mais esse vídeo aí para vocês. Espero ter ajudado. Propaguem, multipliquem e que Deus abençoe a todos. Salve Maria, fiquem com Deus e até a próxima.